preparando para enfrentar o Fluminense. Sábado, pelo Brasileirão, clássico no Maracanã. Clima no Vasco que é outro. Melhorou muito depois daquela classificação épica na Copa do Brasil. Ryan no passinho da sofrência. A dança da comemoração pelo gol no Operário com 12 horas de atraso. O Vasco sai na frente com Ryan! Mas não era. Tá bem, tá bem. Deixa o Juvena fazer essa parte? Deixa com ele que ele tá voando. Na manhã seguinte à classificação na Copa do Brasil, 7 jogadores do Vasco treinaram o carisma no dia de mídia. Data para entrevistas sérias e gravações aleatórias, tipo videoclipes com danças. Sinto lhe informar que vão pedir pra você dançar ali um negócio. Não vou dançar não. Primeiro porque eu não sei dançar, segundo porque eu tô muito cansado, assim que não vou dançar não. Mas você pode levar o mate pra dançar. Não, levou o mate, mas não vou dançar não. Eu vou escrever o PH dançar, que eu acho que vai ser engraçado. Ao som de Bora, 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 música do canal Premiere, nem dança e nem sorriso. Se o lateral dançar, respeito, né, PH? Aí não, pô, aí como é que os caras vão me respeitar? Os caras vêm e atropelam. Quem mete medo nos adversários é o Léo Jardim. Na terça-feira, a lenda de pegador de pênaltis de São Januário ganhou mais um capítulo. Léo Jardim! Não passa nada. Será? Pergunta simples. Se eu passar na frente dele, simular um tropeção, largar esse microfone, tu acha que ele pega? Tem dúvida? Claro. Com certeza ele vai pegar, porque ele pega tudo. É mesmo? Com certeza, deixa passar nada. Chegar uma entrevista aí. Opa, opa. Ah, que isso, cara. Aí, cara. Fiz aposta com eles ali que você ia pegar. Que jeito, mano. Nota 0 para a interpretação do repórter. Nota 10 para o fair play do goleiro. Não passa nem microfone. Não, pô, pegou muito de surpresa, né? Ah, vale a pena tentar de novo. Vou jogar aqui, você se despede da torcida do Vasco no Globo Esporte, ok? Então vai, bora. Pega aí. Aí, ó, um abração pra toda a torcida do Vasco aí e agradecer pelo carinho, tá bom? Obrigado. Infelizmente, o clima não foi tranquilo, descontraído desse jeito o tempo todo, né? Em alguns momentos, durante essas gravações, foram ouvidos tiros. O Felipe Coutinho estava dando entrevista quando tiros são ouvidos. Eliminatórias. Quer que eu volte, será? Melhor, né? Melhor. O mesmo aconteceu durante a gravação com Nuno Moreira. E também com Léo Jardim. Trabalho, né? Assim, eu fico muito feliz por... Os jogadores do Vasco riem, sem graça, desconfortáveis. Infelizmente, isso é um retrato de como a violência no Rio de Janeiro está presente no dia a dia do cidadão. O centro de treinamento do Vasco fica perto da Cidade de Deus. Na segunda-feira, o trânsito foi parado ali por causa de um forte tiroteio, inclusive com pessoas no meio do fogo cruzado. É importante deixar claro que o Vasco deu todas as condições para que as nossas equipes gravassem no centro de treinamento e que o clube também é uma vítima dessa violência na cidade. Somos todos vítimas. Ô, Lucas Pedrosa, o Vasco divulgou os bastidores da classificação. Ele já assistiu 3 vezes. Na Copa do Brasil, com destaque para o abraço entre o Lloyd Entretenimento. e o Diniz. Sabe o que foi bom nisso tudo? É que para aquela história, aí o Tietê já fez as pazes, e o Diniz. Agora é o Lloyd. Deixa o Lloyd brigar, né, ô Pedrosa? Cadê? Bateu! Léo Jardim! Léo Jardim! Pensamos, merecemos pra vocês estavam mais cansados. O jogo de sábado foi pra gente. Teve uma descarga física e principalmente emocional pra retomar pra hoje. Era Agora vamos descansar. Acabou. Sábado é final contra o Fluminense. Parabéns pra todo mundo aí. Olha, vou mostrar 2 skins. Eu quero que vocês me falem quem eu sou. Primeiro skin. Diniz. Segundo skin. Diniz. Pedrosa. Imaginação, sou fera. Você viu o abraço? Olha que abraço bonito. Exato. É aquela música, adoro morar no seu abraço. Aqui, que coisa linda. Sim. Agora eu quero saber, este rapaz que está aqui, que é o Lloyd abraçando o Diniz, ele fez uma malcriação. Lógico. Ele vai ganhar uma punição? Você tem essa informação, ô Lucas Pedrosa? Tem? Tem. O VNM me perguntou ontem, eu fui buscar, né? Não só sobre essa informação, mas fui entender como é que foi o tratamento com o Lloyd após o que aconteceu.
Então o que eu ouvi é que obviamente não vai ter punição. Geralmente quem define punição é o próprio treinador, porque o treinador entende, cara, aquele cara foi irresponsável comigo, foi indisciplinado aqui e tudo mais, e o Diniz não tem esse perfil, muito pelo contrário. A gente até brincou no off aqui e eu tenho certeza que ele olha pro Lloyd e ele fala assim, eu vou recuperar esse cara. Isso aqui é um desafio na minha carreira, como ele fez com o John Kennedy, como ele fez com outros jogadores que ele já teve problema também disciplinar, porque ele sempre fala isso, o jogador de futebol, cara, o contexto que o cara vive é um contexto muito difícil e a gente acaba sempre normalizando isso. Então, após o jogo, o Lloyd chorou muito no vestiário, ele ficou realmente muito abalado com tudo que aconteceu, reconheceu o seu erro, o Pedrinho e o Fernando Diniz foram conversar com ele pessoalmente e foi muito mais um tom de acreditamos em você, você precisa trabalhar, você precisa entender o que você veio fazer aqui, porque o Vasco, no final das contas, fez um alto investimento nele. São mais de 10 milhões de reais num jogador que ganha também um salário decente. Então, assim, é necessário, como eu falei aqui, entender que é ao lado do ser humano. O que ele fez no jogo, para mim, totalmente antiprofissional, irresponsável, individualista. Mas eu nunca fui a favor de rescinde, não serve e tudo mais, é ser humano. Então eu acho que esse trabalho vai ser muito mais do Fernando Diniz em recuperar o Lloyd do que qualquer outra coisa. O Vene Casagrande, a gente estava falando em relação ao Diniz e você falou, foi você ou foi o Pedrosa? O cara é psicólogo, né? Vene. Foi o Vene, né? Foi você que falou, né? E ele tem isso no... Como eu brinquei, que uma skin dele é assim, outra skin dele é assim, é porque realmente, quando ele tá na skin de treinador na beira do campo, ele fala até coisas e que nós já vimos como os comunicadores, apuradores, todos nós que somos, já vimos ele fazer na beira do campo, né? E como vestiário, ele é um cara que consegue dar esse contorno, o Vene Casagrande, em personagens, vamos dizer que às vezes estão fora do que se entende de boa conduta, né? Sim, exatamente. E outra, Fernandinho, algo que precisa ser mencionado. O Fernando Diniz, para quem não sabe, ele foi atleta de futebol, ele foi jogador de futebol. E todo mundo que jogou ao lado do Fernando Diniz sempre fala isso. Ele sempre foi assim. E por que ele é assim? Porque ele se transforma porque é um cara que não gosta de perder de jeito nenhum. O que para mim é uma virtude. Obviamente que em determinado momento ele passou dos limites no começo de carreira dele como treinador. E eu acho que a gente pode pegar a entrevista coletiva dele pós esse jogo aí, que a gente consegue perceber uma evolução do Diniz nesse sentido. Porque ele se saiu muito bem na pergunta. Obviamente ele seria questionado sobre isso. Ele falou, naquele momento eu não percebi nada. E é óbvio que ele percebeu. Ele só não quis expor o jogador dele. Em outros momentos, eu arrisco a dizer que ele ia falar algo totalmente diferente. Ele ia reclamar do jogador, falar que isso não deve ser feito. Só que ele foi malandro. Na frente das câmeras ele falou uma coisa e eu tenho certeza que nos bastidores, como o Pedrosa mencionou aí, ele fez uma cobrança muito grande em cima desse jogador. Mas a cobrança num bom sentido. Por quê? Eu tenho certeza que ele vai buscar resgatar esse atleta. E, de fato, é um atleta que merece, sim, um carinho. Até porque ele está passando por um processo de mudança, ele está morando em outro país, a família dele, pelo que eu soube, não veio junto com ele no primeiro momento. Isso também, obviamente, afeta o dia a dia do atleta. Então, o Fernando Diniz, ele sabe que, se ele quiser transformar esse jogador para o lado bom, ele vai fazer isso. Ô, Cris, tá vivo, Cris? Sim. Sim, eu gosto de quando ele responde assim, com forma firme. Fluminense chegou a tomar um sustinho. Tomou. Tá? Mas goleou a Aparecidense. Teve gol de quem? De quem? É isso aí, galera do Vascão. Teremos Vasco e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Na verdade, é Fluminense e Vasco, né? O jogo tá marcado aí para ser no Maracanã, rapaziada. É jogo duro, jogo duríssimo. Difícil confronto aí pro Vasco, que precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. O jogo é sábado às 6h30 no horário de Brasília. Vasco e Fluminense. O Vasco está na 13ª colocação e o Fluminense está, vamos ver, o Fluminense está em 7º colocado com 14 pontos. Se o Vasco não vence essa partida, há grande chance do Vasco voltar à zona de rebaixamento, porque a diferença do Vasco para o primeiro time na zona de rebaixamento é apenas de 1 ponto, né? O Grêmio que tá com tudo para cair, né? Vamos torcer aí. Vamos torcer. Tem que torcer contra os rivais, né, galera? Grêmio, Juventude, Santos, Sport. Mas quem eu realmente acho que vai ser rebaixado esse ano, a lógica também, né? É o Sport, o Santos
Juventude, Vitória, Grêmio. Vamos pegar uns times aqui que vai estar no bolo. Vitória, Mirassol, apesar da boa colocação não, né? Apesar de estar com 11 pontos, o Mirassol também para mim é um time candidato ao rebaixamento. Mirassol, Vitória, Grêmio, Juventude, Santos e Sport. São 6 times. 6 times para essas 4 vagas. Vasco não está, pelo menos na minha visão, na minha opinião, para ser rebaixado, né? O Ceará, que era no começo da temporada, era tido também para mim, mas o Ceará já fez 15 pontos, né? 15 pontos para 9 partidas, está muito bem na foto aí o Ceará em questão de rebaixamento. Falta mais 30 pontos, a gente tem ainda 29 partidas, 29, vamos pegar 29 vezes 3, vamos pegar arredondar 30 para não ficar maluco, né? São 87 pontos em disputa. 87 pontos em disputa pro Ceará fazer 30. Tem que fazer menos da metade. Então já está numa situação bem melhor do que os demais, né? O Vasco ainda tem que fazer 35 pontos em 87 pontos disputados. Eu acho que é 87, né? Cálculo aqui na minha cabeça, mas acredito que é isso aí. Agora é esperar o sorteio da Copa do Brasil para ver quem o Vasco vai enfrentar nessa próxima fase aí. Tomara que venha um confronto mais legalzinho, né, galera? Tomara que venha um confronto bom aí, acessível, né, para o Vasco se classificar. Ser campeão é difícil. A gente esse ano tem Palmeiras, tem Atlético, tem Flamengo. Quem mais na Copa do Brasil favorito? Para mim esses 3 times aí são os favoritos ao título. Tem o Internacional também, né? Querendo ou não, é difícil. O próximo jogo depois do Fluminense é contra o Melgar. O último jogo do mês vai ser no dia 31 contra o Red Bull Bragantino. Depois São Paulo. E encerramos aí a temporada, né? Só voltamos no dia 13/7, um mês após o Mundial. Desnecessário, o time brasileiro vai cair tudo ali no começo, pelo menos é o que eu acho.